Uai, Geraldo, o que que aconteceu? Pessoal, boa noite, Amara. Vocês conseguiram responder a chamada? Ok. Gente, na hora que eu estava entrando para colocar o link para vocês aqui do Meet, a energia caiu aqui. Aí apagou o computador, apagou tudo. Boa noite, alunos. Mais uma terça-feira para nós vencermos. Gente, todo mundo conseguiu ver a nota? Lá no W Pensar. O Esther, o que, que você não conseguiu? Ver a nota? O Esther, você entrou em contato com a escola pelo WhatsApp? Perguntando como é que faz então para acessar o W Pensar e ter acesso à nota? Porque para eu acessar o W Pensar aqui vai aparecer a nota de todo mundo. E online assim a gente não pode apresentar a nota, expor a nota de ninguém, né? É isso mesmo, Esther. No login você coloca seu CPF e na senha você coloca seu CPF também. Aí você consegue entrar. Até pra gente, professor, é assim também. A gente coloca o CPF duas vezes. Isso, igual a Sara tá falando. Colocar o CPF sem o ponto e sem o tracinho no final. Direto.
Boa noite, Ingrid. Então vamos começar? A gente já tem bastante pessoas. Eu vou dar sequência. Na última aula, nós falamos sobre. Gente, pode ser que aconteça. Aqui a luz continua falhando. Pode ser que aconteça que em algum momento eu saia da aula, tá? Mas depois eu retorno. Tá caindo direto. Esse alarmezinho que vocês estão ouvindo é do estabilizador aqui de casa. E quando a energia falta, ele entra e começa a pitar. Já pitou 2 vezes, então quer dizer, já, ó, terceira queda de luz. Vamos ver se a gente consegue manter pelo menos um tempo considerável da aula, né? E a gente não perca nenhum, nenhum pedaço. Lia. Ô, Lia, você conseguiu entrar no chat, Lia? Eu vou compartilhar de novo lá no Zap o link da aula. O Ingrid, por enquanto, não tem nada meu marcado, nenhuma atividade avaliativa não, tá? Nós estamos, hoje é a segunda aula do segundo bimestre. A primeira aula do segundo bimestre foi dia 8. Hoje é dia 15, hoje é a segunda aula. Ok? Oi. Não, eu não marquei nada. E o primeiro bimestre a gente já fechou. Não. Por enquanto eu não passei nenhuma atividade avaliativa, nem questionário, nem exercício, nada não. É a Rayane. Mas a Rayane não é meu não, tá? Até agora eu não marquei nada não. Lembre-se que as minhas coisas sempre são as últimas. Eu sou a última a marcar trabalho, a última a marcar prova. A gente vai bem devagar, aí fica mais fácil. Oi. Por que você achou que tirou zero? Ah, aham. Ele ama é o seguinte, como tinha muitas questões abertas e qualquer resposta que eu colocasse de gabarito e vocês colocassem palavras diferentes,
O problema do Google, que eles do Forms, é isso. Aquilo que é aberto, que a resposta não está idêntica, ele considera como zero. Então, por isso que ele dava zero. Entendeu? Não, mas fez sim. Ai, ai, fica tranquila, deu tudo certo para todo mundo, graças a Deus. Bom, então voltando aqui para a aula. Então a gente aprendeu sobre os prefixos, né? Que é o primeiro elemento da composição do nome da cirurgia. O sufixo, né? Que é o significado. Minto. O prefixo, o significado do prefixo. E depois o sufixo, que é o término da cirurgia, que é atomia, ectomia, oma, pexia, plastia, rafia e escopia, tá? Depois a gente passou para os termos que são invariáveis, né? Amputação, circuncisão, né? Deiscência, divertículo, enxerto. Depois eu vou passar para vocês uma atividade sobre cirurgia limpa, potencialmente contaminada e contaminada infectada e os termos cirúrgicos. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar e vou marcar uma data. Aí, não, tá gravado, a aula está sendo gravada. Aí pelo YouTube você consegue assistir. Ah, tá. Mas agora eu não estou fazendo slide, não. Eu estou seguindo aqui na apostila. Essa apostila você tem. Todo mundo tem. Foi a primeira coisa que eu enviei. Entendi. Ó, aí depois, na sequência da apostila, tá falando sobre recuperação anestésica. Recuperação anestésica, nós já falamos no primeiro bimestre. De estrutura física, as posições, os equipamentos. E agora nós vamos entrar em pré-operatório. O que é o pré-operatório? Espera aí rapidinho, gente, que acho que eu vou abrir pelo... Eu vou abrir pelo PDF, que aí pelo PDF eu consigo ir marcando o que eu tô lendo. Vamos lá. Ok? Pré-operatório. O que é o pré-operatório? É o período que vai desde a indicação da cirurgia pelo médico cirurgião até a entrada do paciente no centro cirúrgico. Então, se você está tendo algum sinal, sintoma de alguma patologia que precisa de intervenção cirúrgica, né? Então, a partir deste momento, começa o pré-operatório. O objetivo geral deste período é preparar física e psicologicamente o paciente para a cirurgia e também para cuidar dos aspectos psicológicos que envolvem a família, tá? Porque se for uma cirurgia inesperada, exemplo, deixa eu ver, estava sentindo muita dor nas costas, né? Procurei um médico e descobri que tinha um câncer que eu tenho que operar, e isso abala psicologicamente a mim, que estou com a doença,
e abala a minha família também, porque vai ser um caminhar bem pesado. Aí até a cura. E o sucesso do ato anestésico cirúrgico depende desses fatores e também da redução dos riscos evitáveis no procedimento a ser realizado. A anestesia também e a cirurgia vai depender muito da minha forma física e do meu preparo psicológico para quê? Para a recuperação ser adequada. Eu mandei no grupo de vocês, essa semana o hospital está fazendo a semana de segurança do paciente. Teve uma live ontem, teve uma hoje, e eu recomendo vocês assistirem porque tá rapidinha, coisa de 1 hora mesmo, eles não estão sobrepondo o tempo. E nós estamos e dentro, né, da Semana de Segurança do Paciente, a gente fala de uma das metas, que é a cirurgia segura, que ela é dependente direto das nossas ações como enfermagem, tá? Quais são os exames pré-operatórios? Então, se eu for arrancar uma unha ou se eu for fazer um transplante de coração, eu tenho que realizar exames pré-operatórios. Para quê? Para avaliar meu estado de saúde, né? Para ver se eu tenho condição de passar por aquela cirurgia. Por exemplo, quais são os exames básicos para uma cirurgia? Eu tenho que ter pelo menos um exame de sangue com hemograma completo. Sabe o que é o hemograma completo? Sabe quando a gente vai fazer uma consulta por qualquer hemograma completo? Vai fazer, tá com alguns sintomas e o médico pede um exame rápido. Esse exame rápido que ele pede, que a gente às vezes tem que ficar no soro esperando o resultado, numa emergência de um pronto atendimento, é o hemograma que ele pede, que é um exame rápido, tá? Com resultados básicos, para quê? Para identificar se de cara tá tudo bem com você. Então, o que tem no hemograma completo? Ele tem o eritograma, que é a parte vermelha do sangue, e tem o leucograma, que é a parte branca do sangue. Vocês já tiveram aula de enfermagem médica sobre a composição do sangue, já não teve? Me dá um alô aí que eu não tô no Meet. Gente? Rayane, depois eu mando a apostila no grupo de novo para vocês. Então, o nosso sangue é completo, é composto por uma parte vermelha, que são as hemácias, e uma parte branca, que são as nossas células de defesa. Então, o hemograma completo, básico, para se fazer um procedimento mínimo, vai vir com resultados da parte vermelha, que é eritrograma, e a parte branca, leucograma. E sempre ao lado do valor que tem os seus dados, né? Por exemplo, eritrócitos, né? 5,2 milhões por metro cúbico. Então, qual é o parâmetro? 4,5 a 5,9. Então, quer dizer que 5,2 está dentro da média provável de tudo normal, né? Leucócito, por exemplo, o que o leucócito é indicativo? Quanto mais alto ele está, sinal que você está com alguma infecção ou com algum processo alérgico, né? Então, se o leucócito deu, vamos supor, 20 mil, isso é indicativo de alguma infecção ou alguma alergia. Então, esse hemograma vai evidenciar o básico para você fazer a cirurgia. Vai ter também, nesse exame,
o exame de coagulograma. O que é o coagulograma? É quando a pessoa do laboratório fura o seu dedo com uma agulha ou com uma lanceta e conta 15 segundos. Dentro de 15 segundos, essa gotinha de sangue tem que formar um coágulo e parar o sangramento. Esse coagulograma é um exame que vai evidenciar como está a sua capacidade de coagulação, tá? Normalmente, pacientes que tomam AS, né, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina infantil, ou que toma Marevan, aí no mercado tem um monte desses anticoagulantes como prevenção, né, de problemas cardiovasculares. Essas pessoas, 10 dias antes da cirurgia, têm que suspender o AS, né, ou o Marevan, ou o remédio que ele está tomando para não, vamos pôr assim, para ralear o sangue, para ele conseguir ter o fator de coagulação aumentado para ele fazer a cirurgia. Até aqui todo mundo entendeu? Gente, então tá bom, então vamos seguir. Então, no exame de sangue tem o hemograma completo, que demonstra como o nosso sangue está na parte vermelha e branca. Tem o coagulograma, que é o tempo que a gente leva para coagular, e a glicemia. A glicemia, ela tem que estar até, normalmente, a média, olha aqui, ó, resultado de glicemia. A média é normalmente 110 miligramas por decilitro cúbico. Aí isso varia de laboratório para laboratório. Deixa eu pegar esse teste aqui, vamos ver como é que tá. Não, esse aqui é o de tolerância. Esse aqui, por exemplo, olha só. Qual que é o valor de referência? A glicemia podia estar entre o valor de 69 e 99. Quanto que deu a glicemia deste paciente? Deu 74. Está dentro da média? Está dentro da média. Então, está com uma glicemia normal. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, olha, o resultado deu 98 e o parâmetro era até 99, mas está dentro do limite? Está satisfatório? Está satisfatório. Normalmente, a gente considera até 120 como 120 miligramas por decilitro de glicose no sangue, como um valor confiável para se fazer um procedimento cirúrgico, tá? Por quê? A glicemia, o açúcar no sangue, quando se trata de cirurgia, vamos supor que o paciente é diabético e está com a glicemia desregulada. Ele vai ficar internado, vai fazer intervenção com insulina, até ele ter 3 dias de boa média de glicemia. Aí depois o procedimento cirúrgico é agendado. A glicemia alta, que é o açúcar no sangue, interfere na coagulação sanguínea e interfere na cicatrização do local cirúrgico. Então, para a gente não correr o risco de sangramento e depois de uma infecção certa no local da cirurgia, por não cicatrização dos tecidos, é pedido o exame de glicemia, tá? O exame de urina, gente, ele é mais pedido para afastar foco de infecção, tá? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica e eu fiz o exame de urina e o exame de urina
deu um rastro de infecção urinária, eu não posso fazer a cirurgia plástica. Por quê? Esse foco de infecção no meu sistema urinário pode se tornar um fator de infecção para o procedimento cirúrgico que eu estou fazendo. Ah, mas não tem nada a ver, por exemplo, sistema urinário com colocar uma prótese de mama. Realmente, está muito longe. Mas como bactérias, quando está num sistema, está no sistema urinário, ela pode muito bem cair na corrente sanguínea. Se ela cai na corrente sanguínea, ela vai atingir o meu local cirúrgico. Então, pode comprometer, sim, e infeccionar meu local cirúrgico. Tá? Raio-X de tórax. O raio-X de tórax tem como objetivo ver a capacidade pulmonar do paciente. Tá? Tanto é que na hora desse raio-x, eles pedem a gente para inspirar e segurar o ar e eles batem o raio-x, né? O objetivo é ver se a entrada de ar e a saída de ar do pulmão tá nos padrões mínimos aceitáveis. Para quê? Para o paciente poder fazer uma anestesia geral, tá? Pulmão hipoventilado ou pulmão que está ventilando muito pouco é complicação na certa na hora de acordar da anestesia. Porque pode até acordar da anestesia, mas se o pulmão não estiver ventilando adequadamente, esse paciente vai para o CTI e vai continuar entubado até o pulmão voltar a ventilar corretamente. Até aqui ficou claro, gente? Me dá feedback aí que eu não tô no... Agora eu voltei. Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um alô. Ok. Beleza. Ô, Josilene, que aula que você não lembra que a gente não teve? Bom, então vamos voltar para a aula. E o último exame básico que se pede é o eletrocardiograma com risco cirúrgico do cardiologista, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui bacana para eu explicar para vocês. Eletrocardiograma. Ó, eletrocardiograma é aquele exame do papelzinho, aquele papelzinho comprido, infinito, que o cardiologista faz. Ele sai assim, ó. Tá? Ele mostra o quê? Nosso coração tem 4 cavidades. Então, ele vai mostrar como é que essas 4 cavidades estão batendo em cada momento. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui que o cardiologista vai avaliar sua condição cardíaca, tá? Ó, risco cirúrgico cardiológico. Ele vai te classificar em 3 graus, tá? Grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, deixa eu ver se tem aqui. O grau 1, aqui não tem. O grau 1, ele corresponde àquelas pessoas que têm praticamente zero de risco de ter alguma complicação por causa do procedimento cirúrgico. O paciente grau 2 é aquele paciente, vamos supor, um exemplo, que é hipertenso, mas que a hipertensão dele não vai interferir no momento cirúrgico, tá? E o grau 3 é quando o paciente tem uma cardiopatia severa. Ele tem um coração grande, ele tem insuficiência cardíaca, ele já tem um coração doente. Então, o cardiologista vai colocar no laudo que o paciente é portador de grau 1, grau 2 ou grau 3
tá? E vai afirmar ou relativizar o perigo em relação àquele procedimento, tá? Mas qualquer coisa que o cardiologista colocar, seja grau 1, grau 2 ou grau 3, não vai impedir a cirurgia de ocorrer. Porque se fosse assim, quem precisa de cirurgia cardíaca, com certeza é grau 3 e precisa da cirurgia cardíaca para melhorar sua condição de saúde. Então, é só uma recomendação, um respaldo pelo gente, eu tô com soluço, pelo cardiologista para que a cirurgia ocorra. Só um minuto. Boa noite. Entendi. Então, cadê o negócio? Tá aqui, tá? Então, entenderam quais são os exames básicos, tá? Agora, uma pergunta para vocês. Paciente que sofreu um acidente de carro e teve que ir rapidamente para um pronto atendimento. A gente faz ou não faz esse exame dele antes de fazer a cirurgia? Olha, se for urgência, não faz, tá? O paciente está com fratura exposta, está com traumatismo craniano, ele vai direto para o centro cirúrgico. Agora, aquele paciente que pode esperar pelo menos 12 horas para fazer a cirurgia, aí sim, a gente tem tempo hábil para fazer esses exames, tá bom? Além desses, olha lá, o paciente deve ter feito aqueles que são específicos para cada caso. Por exemplo, um ecocardiograma. Vamos supor que o risco cirúrgico dele deu grau 3. Com certeza o cardiologista vai complementar com um eco, né, para avaliar a eficiência do coração desse paciente para a cirurgia. A gente pode usar também de ultrassonografia. Por exemplo, o paciente vai fazer, deixa eu ver, uma cirurgia de apêndice, né? Mas o que identificou que ele precisa de retirar o apêndice? A ultrassonografia que ele fez antes. Pode ser uma tomografia também, que a tomografia é um raio-x mais eficiente. Ele é um raio-x que vai mostrar várias camadas do mesmo órgão. E isso torna a visualização do órgão muito mais eficiente. A ressonância magnética, ela, além de ver o órgão como um todo, ela vai mapear as artérias, as veias, os nervos. É uma tomografia mais detalhada ainda, tá? Então, qualquer um desses exames a mais pode ser complementar como exame pré-operatório. E em cirurgias eletivas de grande porte, há necessidade de reserva de sangue e CTI para o pós-operatório. E tem exceções também. Por exemplo, para fazer um transplante de fígado, hoje, um paciente que esteja na fila e seja chamado para receber o fígado, ele tem 30 exames pré-operatórios. Ele tem que passar ele tem que passar positivo em todos os exames. Se um desses 30 exames der negativo, ele sai da fila do transplante e volta para o final, tá? Para aguardar o próximo fígado. Então, as exceções para esses exames pré-operatórios os que vão realizar transplante, seja de fígado, de medula, de rim, tá? Porque são exames extremamente específicos. Porque também o médico não pode colocar, por exemplo, o fígado num paciente que esteja com alguma taxa alterada. Porque o que vai acontecer? Ele vai perder o dele e vai perder o órgão que ele vai receber, né?
O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas. No caso de um transplante para fígado, esse pré-operatório é um exemplo de um pré-operatório extremamente longo. Curtos nas cirurgias de urgência, que nem eu exemplifiquei. Por exemplo, tá com apendicite ou tá com vesícula, ele pode esperar até 12 horas, né? E praticamente nem existir numa cirurgia de emergência. Se foi um acidente, ele tem que ir direto para o centro cirúrgico. Em um período variável em função da complexidade da programação de uma cirurgia, divide-se em imediato e imediato. Então, vamos lá entender o que é um pré-operatório imediato e um imediato. O imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas antes do seu início. Então, por exemplo, se eu vou operar amanhã 7 horas da manhã ou 7h15 da manhã, eu estou no pré-operatório. Neste momento, eu estou no pré-operatório imediato. Quando for 19h16, eu já vou estar no pré-operatório imediato, que correspondem às 24 horas antes da cirurgia. Tá? Normalmente, essas 24 horas, o paciente já está admitido no hospital. Essa parte vocês entenderam? Vou repetir, hein? Vamos supor que amanhã, 7 horas da manhã, 7h16 de amanhã, eu vou fazer uma cirurgia. Eu estou no pré-operatório imediato ou imediato? Imediato, isso mesmo. Agora, por exemplo, se a minha cirurgia for acontecer 1h de amanhã, não tem mais de 24 horas de antecedência? Então, é um pré-operatório imediato, tá? Então, o que separa o imediato do imediato são apenas 24 horas. Mas, de qualquer forma, isso é só uma terminologia na hora da gente registrar algum dado no prontuário do paciente, tá? É só para a gente ter como parâmetro de registro. Por exemplo, se eu for admitida agora no hospital, vai ser paciente Aline Trindade Marliere, admitida para pré-operatório imediato de cirurgia de vesícula, tá? Mas o que a gente fala no geral? Que aquele paciente foi internado ou foi admitido porque ele está em pré-operatório. Vamos lá. Cuidados de enfermagem no pré-operatório. Aí, meu bem. Peraí. É porque de vez em quando é bom vocês me avisar que eu tenho que voltar aqui e abrir, que é a hora que eu abro aqui, aí entra todo mundo que está pendente. Vamos lá. A equipe de enfermagem é responsável pelas ações de cuidar. Um cuidar comprometido com promoção, recuperação e reabilitação da saúde de indivíduos. Tá? Orientações do pré-operatório. Consiste em descrever os procedimentos de preparação para a cirurgia que serão realizados no paciente antes, durante e depois da cirurgia. Esse diálogo de orientação serve para minimizar os temores do paciente e obter sua colaboração durante esse período. Para a maioria dos pacientes, saber o que espera por eles ajudará a antecipar suas reações e relaxar, mas sua ansiedade da família devem ser observado caso a caso durante o pré-operatório.
O que interessa ao profissional envolvido sejam capazes de informar ao paciente, de preferência individualmente, o porquê da cirurgia, o que vai ocorrer durante o procedimento e como será o pós-operatório imediato, esclarecendo todas as dúvidas que surgirem. Um exemplo, né, dessas orientações, da importância dessa orientação pré-operatória. O meu pai operou de catarata dos 2 olhos e deu um espaço de 10 dias entre um olho e outro, né? Que foi importante para ele? Ele estava extremamente ansioso e morrendo de medo de ficar cego, porque de vez em quando a gente vê na mídia, né, que teve mutirão de catarata e tantos pacientes ficaram cegos por causa da cirurgia. Isso acontece? Acontece sim. Tem esse risco? Tem o risco. Primeiro que eu levei, se minha filha está com 10 e ele fez o ano passado, eu levei 9 anos para convencer ele que ele tinha que operar de catarata, porque ele foi resistente até onde ele pôde. Até onde o médico falou, daqui para frente eu não vou mais prescrever óculos para você, porque a sua catarata vai interferir diretamente no grau do óculos. Sua opção é fazer a catarata ou enxergar cada vez menos. Então, quando o doutor bateu esse martelo, ele criou a consciência que ele tinha que operar. O que eu comecei a fazer com ele? Eu comecei a ver vídeos no YouTube para me entender como é que era a cirurgia, se ela era muito profunda, se era tão complexa, para me entender também os riscos e a porcentagem dele ficar cego, né? E eu comecei a via os vídeos e mandava para ele. E explicava para ele, o médico vai fazer um corte pequeno, depois ele vai tirar a catarata dura, a catarata velha. Depois disso, ele vai inserir uma lente artificial, né? Que é a nova lente da catarata. E depois ele vai fechar essa incisão cirúrgica, né? E o procedimento realmente é muito rápido, é 30 minutos. Fui explicando para ele o passo a passo do que ele ia passar. E o pós-operatório também. O pós-operatório de catarata tem colírio que a gente pinga de 3 em 3 minutos, depois de 5 em 5, depois de 10 em 10, e assim vai espaçando cada vez mais os horários do colírio. Mas a aplicação do colírio é extremamente essencial e obrigatória, né, para a fixação dessa nova lente nos olhos. Então, à medida que eu fui explicando para ele, e ele foi entendendo, ele foi cedendo, ele foi aceitando que ele não podia correr mais, né? E eu acho que ele foi se conscientizando que os passos da cirurgia de catarata não eram tão complexos ou tão profundos quanto ele achava, né? E assim eu consegui que ele operasse os 2 olhos de uma forma bem tranquila. O primeiro olho deu mais trabalho, porque tudo que ele sentia, ele me ligava, né? Se ele via a luz piscando, brilhante azul, ele me ligava. Se ele sentia fisgado ou secura no olho, ele me ligava, né? Até que ele foi acostumando com os sintomas no pós-operatório. Então, essas orientações no pré-operatório, gente, é importante sim. E tem pacientes, quase assim, vamos por 80% dos pacientes que internam para a gente para operar, não sabem o que vai acontecer com ele. Tem muitos médicos, cirurgiões, que não explicam o que está acontecendo. Só explica assim, a gente vai ter que tirar a vesícula porque ela inflamou. Mas não explica onde que é a vesícula, o tamanho do corte, como que é a cirurgia, se é por vídeo, se não é. E isso gera ansiedade, sim, isso gera muita insegurança. Eu nunca achei que eu perdesse meu tempo na hora que eu recebo o paciente no centro cirúrgico, eu tenho que explicar para ele o que ele vai fazer. Eu acho que eu não perco tempo em fazer isso, eu acho que eu ganho tempo porque ele vai para a sala de operação menos ansioso. E quando o paciente está menos ansioso, ele está mais receptível à anestesia.
então a anestesia vai ocorrer mais fácil. Aspecto da avaliação pré-operatória. A primeira e única pergunta que vocês já devem ter aprendido, né, no estágio ou na enfermagem cirúrgica, né? A enfermagem, a matéria enfermagem, né? É questão de alergia. Essencial e crucial a gente rastrear que tipo de alergia que o paciente tenha, independente se é uma alergia alimentar ou se é uma alergia medicamentosa. Tem que se registrar as duas, tá? Por exemplo, hoje em dia, descobre-se cada vez mais intolerância à lactose, que seria uma alergia, né? Que é isso? É uma alergia ao leite, tá? Cada vez mais pessoas estão ficando alérgicas ao leite. Por exemplo, se no pós-operatório vier para ele uma dieta com leite, ele pode comprometer a recuperação dele por causa da alergia que vai causar nele pelo consumo do leite. Então, qualquer tipo de alergia que o paciente relatar, vocês registrem no prontuário do paciente, tá? Medicamentosa, alimentar, alergia química, seja o que for. Olha lá, outra avaliação, relato de reações relacionadas a eventuais anestesias anteriores. Quando eu fui fazer minha cesárea, eu tive muito tremor depois da anestesia. Depois que eu fiz, deixa eu ver aqui, que eu coloquei minha prótese de mama no pós, quando eu estava na RA, eu vomitei muito, fiquei muito agitado. Então, qualquer dado que ele passar, né, informação que ele passar do estado clínico dele depois da anestesia, é importante a gente registrar e comunicar ao anestesista, porque aí ele já sabe como esse paciente vai acordar, ele já faz as medicações antes do paciente sair da sala de cirurgia, tá? Até aqui ficou claro? Alguém já teve algum evento depois da anestesia? Eu ouço muito falar, por exemplo, de quem foi ganhar neném, né, que tomou anestesia RAC e que teve dor de cabeça depois da cesárea. Tá dando eco. Então, isso aí. Aham. Isso aí. É isso aí. Todos esses sintomas estão relacionados à anestesia. Então, na próxima, né, Deus livre e guarde, você precisar passar por qualquer anestesia RAC, né, de bloqueio, você fala isso com o anestesista. O anestesista vai te perguntar seu nome, vai se apresentar e vai te perguntar se você tem alergia. É muito importante falar isso. Por quê? Ele vai diminuir o tamanho da agulha de RAC, ele vai diminuir a quantidade de anestésico. Para quê? Para no seu pós-operatório você não ter esses sintomas que você apresentou quando você foi ter neném, tá? Por isso que é importante. Olha lá, hábitos que possam ter influência no procedimento anestésico. Por exemplo, pessoal que fuma, normalmente, depois de uma anestesia geral, o pulmão fica bem cheio de secreção, porque durante a anestesia, quem respirou por você foi o aparelho de anestesia, foi o respirador. E nessa respiração artificial, o pulmão produz muita secreção. E quando o paciente é tabagista, ele já tem um pulmão endurecido por causa da nicotina. Então, no pós-operatório dele, ele pode ter crises de tosse com expectoração, né, de secreção, mas tudo causada por causa da anestesia,
tá? Tem como impedir? Não, não tem como. É um risco que o tabagista, toda vez que for fazer anestesia geral, ter esse efeito colateral no pós-operatório de tosse com secreção. No caso do alcoólatra, é a resistência à anestesia. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia de otorrino, né? E essa cirurgia vai durar 2 horas. Quando o anestesista te dá anestesia geral para essa cirurgia de 2 horas, ele já sabe que vai gastar 20 ml de anestésico geral. Se deu 1h30, esse paciente acordou, quer dizer que ele já metabolizou esse 20 ml de anestesia e o corpo dele já jogou para fora, né, essa anestesia. Então, o médico vai ter que colocar mais 10, 15 ml de anestésico geral para a cirurgia terminar, porque a cirurgia leva 2 horas para terminar. Isso também é muito característico quem é usuário de droga, tá? O usuário de droga acorda até mais rápido do que o que é alcoólatra. O usuário de droga, às vezes, toma aí 20 ml de anestésico para durar 2 horas, dá 1 hora ele está acordando. Porque o organismo dele metaboliza, né, quebra a anestesia muito mais rápido do que outro paciente que não usa droga ou que não faz uso de álcool, tá? E o uso crônico de analgésico. Por exemplo, a minha mãe tem muitos anos que todo dia ela toma um Anador. Qualquer coisa. Ela acorda e toma um Anador. Ela fala que tá com dor aqui, tá com dor ali, quer se sentir mais disposta e toma o Anador. Hoje em dia, quando ela precisa de analgésicos mais fortes por causa de uma dor na coluna, por causa de uma bursite, por causa de um pinçamento do esquiático, né, que é os problemas lá que dá nela de ortopedia, ela toma um anti-inflamatório e tem que tomar um analgésico extremamente mais forte que o Anador para ela ter alívio das dores dela. Porque um analgésico comum já não faz efeito para ela. Então, num pós-operatório, para quem usa analgésico de forma descontrolada, com certeza o anestesista vai ter que colocar mais analgésicos lá na RA, na recuperação anestésica, para esse paciente tolerar mais a dor da cirurgia. Até aqui ficou claro, gente? Todos juntos? Tem que aumentar a dose. Por exemplo, o que é básico? Terminou uma cirurgia, o paciente sai com 5 ml de Novalgina na veia. Se fosse a minha mãe, por exemplo, que usa analgésico indiscriminadamente, ela teria que tomar 2 ampolas, né, de dipirona, ou o anestesista ia substituir essas 2 ampolas de dipirona por uma ampola de morfina. Entendeu? Usa um analgésico mais forte porque sabe que a dipirona não vai fazer efeito. Entendeu? Manifestações ou relatos de tosse seca, né? Fadiga, arritmias. Arritmia é quando sente o coração palpitar para mais, né? A famosa taquicardia. Hipertensão arterial, dor torácica ou infarto recente, indicativos de problemas cardiovasculares. Então, qualquer paciente que apresentar esses sintomas, o anestesista e o próprio cirurgião vai avaliar esse paciente uma segunda vez, tá? Para investigar o motivo desses sintomas.
Presença de tosse, secreção, dispneia, asma brônquica, estado gripal, assim como o relato de síndrome de apneia do sono. Síndrome de apneia do sono, gente, é ronco, tá? Principalmente em pacientes obesos. Ah, mas e no caso, professora, do paciente obeso que vai fazer a cirurgia bariátrica, né? Que é a redução de estômago. Aí, no caso dele, ele já está fazendo a cirurgia para melhorar, às vezes, esses sintomas que a obesidade está causando nele. Existência de diabetes mellitus, especialmente quando controlada com o uso de insulina, porque nessa situação terão que ser tomados cuidados especiais quanto ao momento de interromper a insulina subcutânea. Né? Normalmente, os nossos cuidados para o diabetes mellitus é o seguinte: o paciente interna, né? Mesmo em jejum, pode-se fazer a insulina, tá? E logo depois que a gente faz a insulina, a gente faz a aferição da glicemia capilar. Fura o dedo e mede no aparelhinho para ver quanto que está a glicemia dele. Se a glicemia estiver alta, a cirurgia é suspensa, até reequilibrar a dose de glicose dele no sangue, tá? Agora, se a gente faz a glicemia capilar e o resultado dá dentro do que é real, que é até 120 miligramas por decilitro, esse paciente está apto para poder fazer a cirurgia. Existência de hiper ou hipotireoidismo, tá? Qual que é a diferença? O hiper, ele sempre vai ter o metabolismo acelerado. Ah, professor, então seria o mesmo caso do sujeito que é alcoólatra e que é usuário de drogas? Sim. Quem tem hipertireoidismo vai acelerar, tem o metabolismo acelerado e vai ter a anestesia também, anestesia acelerada, tá? No caso de quem tem o hipotireoidismo, é o contrário. Quem tem hipo tem o metabolismo lento. Então, ele não precisa de tanto anestésico assim para fazer a cirurgia. Então, mas quem avalia isso é o anestesista e o próprio cirurgião. Relato de história de anemia e problemas de coagulação. Isso aqui eu já falei com vocês. O problema de coagulação, ele é acusado lá naquele exame de coagulopatia. Lembra que eu falei que em 15 segundos aquele furinho no dedo tem que coagular. Se não coagular, tem que investigar a quantidade de plaquetas que o paciente tem na corrente sanguínea. Porque se fizer a cirurgia, esse paciente não vai parar de sangrar no pós-operatório. Outro problema, o da anemia. Qual que é o problema da anemia? Vamos pensar. Quem é anêmico tem falta de quê no organismo? Hein? Quem é anêmico? Tá faltando o que no sangue? Gente, eu tô com 35 pessoas na sala, ninguém me responde? Exatamente, tá? Faltando ferro. Por quê? Para o oxigênio circular dentro do corpo, eu preciso obrigatoriamente ter moléculas de ferro dentro da hemácia. Hemácia e moléculas de ferro. Vamos ver o que vai aparecer.
Acho que esse aqui vai ser um vídeo bem bacaninha. Eu sei que vocês não estão ouvindo, mas eu vou adiantar aqui. Deixa eu ver se aparece uma coisa bem didática para a gente entender. Olha lá, elas possuem um pigmento chamado hemoglobina, por isso que são glóbulos vermelhos. Elas não têm núcleo. Elas parecem essas balinhas mesmo. Essas balinhas que a gente ganha nas lojas. Então, as hemácias, elas andam assim mesmo no corpo, ó. Elas vão circulando e vai pondo na carroceria dela as moléculas de oxigênio. Mas, se a hemácia não tiver com ferro dentro da sua composição, ela não é capaz de carregar a molécula de oxigênio. E isso vai comprometer a oxigenação do corpo. Então, se não adianta entrar oxigênio no meu pulmão, se eu não tenho quem carregue o oxigênio para dentro do meu corpo, que no caso é a hemácia. Por isso que em casos de anemia, a cirurgia é suspensa. Ela é suspensa porque ela indica que o corpo não é capaz de se oxigenar por igual. Ele precisa tirar esse estado anêmico do paciente, para o paciente voltar a oxigenar o corpo adequadamente. Até aqui todo mundo entendeu a importância da não anemia, de não estar anêmico para uma cirurgia? Beleza. Isso. Então, se seu corpo não consegue carregar a hemácia, se não consegue carregar oxigênio, você não está apto para fazer uma cirurgia. Tá? Nada. Olha lá, anotar o nome dos medicamentos que o paciente usa continuamente, tá? Principalmente pacientes com doenças crônicas ou pacientes idosos, tá? Porque eu já peguei muita cirurgia suspensa, porque a hora que eu fui anotar o nome desses medicamentos de uso contínuo, por exemplo, o paciente não suspendeu o AS. Se ele não suspendeu o AS 10 dias antes, ele não tem indicação para cirurgia. Então, tem que verificar o que ele toma continuamente para a gente avaliar se essas medicações interferem vai interferir na cirurgia. Verificar os sinais vitais, tá? Qualquer sinal vital alterado, suspende a cirurgia? Suspende, tá? Ele você foi aferir, vai encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, vai acontecer a cirurgia agora. Mas antes disso, você tem que verificar os sinais vitais dele. Verificou que a pressão está alta, tem que ligar para o centro cirúrgico e pedir para falar com um anestesista, tá? Comunicar essas alterações, ou chamar a enfermeira, pedir ela para fazer isso. Porque sinais vitais alterados quer dizer que o metabolismo, o organismo do paciente não está adequado para a cirurgia. Pesar e medir o paciente. Qual que é a importância disso? Para o anestesista calcular a quantidade de anestésico, ele precisa saber o peso e a altura do paciente. Tá? A quantidade de anestésico para uma pessoa que tem 1,5 m e 40 quilos é totalmente diferente de uma pessoa que tem 1,95 e 118 quilos.
tá? Vai gastar muito mais anestesia no paciente que é maior e mais pesado. Preparo para o jejum. Qual que é o objetivo do jejum? É esvaziar o estômago, né? Para evitar a aspiração dos alimentos e os líquidos para o pulmão, que são causas sérias de complicações como a asfixia e pneumonia. A asfixia é quando a entrada de líquido no pulmão é total, a água vai ocupar, por exemplo, o lugar do ar, o paciente se afoga, quando a gente fala que o paciente se afoga no próprio vômito, né? E pneumonia é quando parte dessa água fica acumulada no pulmão. E naquele local que aquela água ficou acumulada, formou-se uma infecção, uma pneumonia. O tempo de jejum varia de acordo com a idade do paciente, o tipo de alimento ingerido, o tipo de cirurgia e o tipo de anestesia que vai ser utilizada. Como regra geral, os adultos são aconselhados a não ingerir alimentos sólidos ou líquidos por um período de 8 horas, sendo que a última refeição deve ser leve, tá? Um caldo ou uma sopa. Aqueles que irão se submeter a uma cirurgia de estômago e de intestino geralmente fazem uso de uma dieta de fácil digestão durante vários dias antes da cirurgia. Por exemplo, uma técnica lá que trabalha comigo na CME, tem um mês que ela operou e fez a redução de estômago, a bariátrica. Eu nem sabia disso. Como pré-operatório, ela ficou uma semana antes, né, da cirurgia acontecer, já com a dieta que ela ia fazer no pós-operatório. Então, 7 dias antes dela operar, ela ficou à base de alimentos líquidos, tá? De pastosos a líquidos. Então, ela só tomou caldo, sopa, não mastigou nada. Para quê? Para o estômago dela já ir adaptando também ao novo formato que ele teria depois da redução. E no caso do intestino, né? Cirurgias do intestino é para quê? É para esvaziar as alças intestinais, porque cirurgia de intestino sempre é uma cirurgia infectada. E quanto menos fezes tiver dentro da alça intestinal, menor a chance de infeccionar o seu abdômen durante a cirurgia. Os pacientes que utilizam continuadamente determinados medicamentos, como antipertensivos, por exemplo, devem tomar seu medicamento com volume mínimo de líquido de 20 ml, né? Isso que seria o quê? Sabe aquele copinho de café pequenininho? Metade daquele copinho. Isso corresponderia mais ou menos a 20 ml de água que ele pode tomar, aqueles medicamentos que são essenciais no pré-operatório, né? Porque, por exemplo, o paciente vai operar 10 horas, mas 7 horas ele tem que tomar o antihipertensivo dele, né? Você dá ou não dá o antihipertensivo? É importante que você dê o antihipertensivo para ele, porque se ele apresentar picos de hipertensão na hora que você for aferir os sinais vitais dele e a pressão estiver alterada, o anestesista vai suspender a cirurgia por causa do pico de hipertensão, tá? Mesma coisa se trata das insulinas, mesma coisa se trata de medicamentos dependentes, tá? Para estabilização do paciente. Gente, até aqui ficou claro? Hein? Ok. Então, vamos lá. Voltando. Preparação da pele. Qual que é o objetivo da preparação da pele? Ainda usa isso, professora? Usa muito. O objetivo é diminuir o número de bactérias
que normalmente a gente tem sobre a pele. Então, contém no local onde se vai fazer a incisão cirúrgica. Então, vamos supor, eu vou fazer uma cirurgia de fêmur. Então, eu tenho que preparar a região da minha perna, da minha coxa, do meu quadril, diminuir o número de bactéria ali com o quê? Com a preparação da perna, que é a limpeza da pele. Antes com um banho normal e depois com substâncias próprias de centro cirúrgico. Olha lá, em cirurgias eletivas, o paciente pode ser orientado a utilizar a clorexidina digermante, é o mais usada hoje em dia, tá? E o polivinilpirilidona iodo degermante. Qual que é esse? É o famoso PVPI. É aquela solução de mercúrio. O pessoal mais antigo aí deve lembrar, tá? Para limpar a área cutânea, ó, a parte da perna, né, do local que vai operar. A tricotomia é feita no local da futura incisão ou ao redor dela, se os pelos, né, for interferir na cirurgia, né? Hoje em dia, por exemplo, eu vou fazer parto normal, o médico mandou raspar tudo. Tem indicação? Não, não tem indicação mais, tá? Mas, por exemplo, se for uma cirurgia de neurocirurgia, aquela região que o médico for fazer a incisão, vai ter que retirar o cabelo. A tricotomia deve ser executada o mais próximo possível da cirurgia. Então, se eu vou operar 10 horas, eu tenho que fazer a tricotomia por volta de 7 horas da manhã. Utilizando para isso o cortador de cabelo, que diminui o risco de lesão cutânea. Antigamente, nos hospitais, antigamente não, há um tempinho atrás, a gente usava prestobarba para fazer a tricotomia. E foi-se, né, ao longo dos anos, foi-se estudando, aperfeiçoando, que o prestobarba, além dele cortar o cabelo, ele tirava uma camada superficial da pele, que era essencial para a proteção das demais camadas da pele. Aí o prestobarba caiu, né, em uso para tricotomia no pré-operatório. Hoje em dia, o que se usa? Vocês já viram aquelas maquininhas que faz... Os meninos devem saber mais disso. Que faz o pezinho na hora de cortar o cabelo? Quer ver? Tricótomo cirúrgico. Deixa eu ver se a gente vê alguma coisa aqui. Esse da 3M é bem bacana. É porque ele corta o fio no seu comprimento. Ele não faz lesão na pele de forma a deixar a pele do paciente exposta à infecção. Lá no hospital a gente usa esse aqui. Carrega. Olha lá, a lâmina é individual, tá? Cada paciente é uma lâmina. Depois que a gente raspa, a gente joga essa lâmina fora no Descartex. E deixa eu ver se esse videozinho vai mostrar realmente cortando. Olha lá, ó. O que o tricótomo faz? Ele apara o pelo sem machucar a pele do paciente, tá? Sem descamar a camada de proteção da pele. Ele faz lembrar muito realmente aquela máquina do barbeiro que faz o pezinho no cabelo dos meninos. Então, hoje em dia, é usado tricótomo.
Ficou claro? E eu vou mostrar para vocês agora. Não vou mostrar não, porque a aula está quase acabando. Mas eu vou pôr no PDF do aluno um videozinho que eu queria mostrar sobre o preparo da pele no pós-operatório. Eu vou pôr no PDF do aluno e vocês... já está aqui. E vocês depois olham em casa, tá? É um videozinho pequeno, mas bem ilustrativo mesmo, que ele mostra como é que tem que ser feita o preparo da pele antes da incisão cirúrgica. Ok? Tem uma hora que eles mostram a área de centro. Aí. Tá? Então, antes de qualquer incisão cirúrgica ou corte cirúrgico, a pele tem que ser preparada dessa forma, tá? Até aqui ficou claro, pessoal? Podemos finalizar a aula, então? Então, tá certo, gente. Então, até semana que vem. Tenham um bom final de semana. Bom resto de semana aí também. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada aí pela aula. Boa noite.